Resolução SEDUC número 6252, de 19 de abril de 2024. Dispõe sobre regulamentação do processo consultivo para indicação de diretores e diretores adjuntos das unidades escolares integrantes da rede da Secretaria de Estado de Educação e da outras providências. Da organização e divulgação do processo consultivo na sede e nas diretorias regionais. Artigo 2º. Processo de consulta à comunidade escolar para designação de diretor e diretores adjuntos das instituições de ensino da rede estadual de ensino obedecerá à seguinte organização. 1. Coordenado pela Subsecretaria de Gestão de Ensino por meio da comissão coordenadora do processo consultivo. 2. Acompanhado pela Superintendência da Gestão das Regionais Pedagógicas por meio da Coordenadoria de Gestão Democrática e Acompanhamento das Regionais Pedagógicas. 3. Supervisionado pelas diretorias regionais por meio das comissões supervisoras do processo consultivo. 4. Coordenado e presidido nas unidades escolares por meio do Conselho Escolar com apoio da comissão organizadora do processo consultivo. Artigo 3º. A Subsecretaria de Gestão de Ensino designará, mediante portaria, a comissão coordenadora do processo consultivo, que será presidida pelo representante da Superintendência de Gestão das Regionais Pedagógicas, SEPUG, constituída por representante da SEDUC da seguinte forma. Um representante da Superintendência de Gestão das Regionais Pedagógicas, SUPIG. Um representante do Superintendência de Gestão das Regionais Administrativas, SUPAD. 3. Um representante da Superintendência da Gestão de Pessoas, SUPAGP. 4. Um representante da Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas, SUPDP. 5. Um representante da Superintendência de Tecnologia da Informação, SUPTI. 6. Representante da Assessoria Técnica de Cargos em Comissões, ACTEC. 7. Um representante da Corregedoria Interna, CORREGE. 8. Um representante da Superintendência de Planejamento e Integração das Redes SUPLAN. 9. Um representante da Fundação CCERG, exclusivo para deliberação nos casos dos Centros de Educação de Jovens e Adultos. Seja, parágrafo 1º. Caberá à comissão coordenadora do processo consultivo analisar os casos administrativos e operacionais não previstos na presente resolução, conforme a atribuição de cada área. Parágrafo 2º. As decisões do colegiado ocorrerão por deliberação da maioria e, na ocorrência de eventuais empates, caberá à presidência da comissão o voto de qualidade. Artigo 4º. Nas diretorias regionais será constituída a comissão supervisora da regional, composta por 2 servidores representantes, um titular e um suplente das seguintes áreas: Diretoria Regional Pedagógica, Diretoria Regional Administrativa e Coordenadoria Regional de Gestão de Pessoas. Parágrafo único. Compete à comissão supervisora da regional 1. Orientar, supervisionar e fiscalizar o processo consultivo de diretor e diretores adjuntos das unidades escolares e de suas abrangências. 2. Receber das comissões organizadoras do processo consultivo as inscrições da chapa. 3. Receber e analisar, no prazo estabelecido em cronograma, os pedidos de recursos previstos na presente resolução. 4. Registrar em atas os trabalhos das comissões. 5. Comunicar à Fundação CCERG quanto ao processo consultivo nas unidades escolares semipresenciais através do SEI. Da organização e divulgação do processo consultivo na unidade escolar. 5. Nas unidades escolares da rede, os processos consultivos de acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Estadual nº 7.299, de 3 de junho de 2016, deverão ser coordenados e presididos pelos conselhos escolares, criados pela Lei Estadual nº 2.838, de 25 de novembro de 1997. Os conselhos escolares devem 1. Orientar a formação da comissão organizadora do processo consultivo na unidade escolar. 2. Fiscalizar a lisura e adequação de todo o processo legislativo vigente. 3. Encaminhar ofício à comissão supervisora regional, a qual está vinculada à sua unidade escolar, com os dados pessoais, nome, CPF, telefone, endereço e ID, exclusivo para servidores, dos membros da comissão organizadora do processo consultivo, conforme o modelo no anexo 1. Parágrafo 2º. Os representantes docentes do Conselho Escolar interessado em se candidatar ao cargo
de diretor ou diretor adjunto deverá se afastar das atribuições de conselheiro escolar a partir do momento de sua inscrição até a finalização do processo consultivo. Artigo 6º. A comissão organizadora do processo consultivo, que atua como auxiliar do Conselho Escolar na execução do processo consultivo, deve ser representativa dos segmentos que compõem a comunidade escolar e ser composta pelo mínimo de 8 e o máximo de 16 membros, sendo 1. 4 docentes, sendo 2 titulares e 2 suplentes. 2. 4 estudantes, sendo 2 titulares e 2 suplentes. 3. 4 funcionários administrativos, sendo 2 titulares e 2 suplentes. 4. 4 responsáveis, sendo 2 titulares e 2 suplentes. Parágrafo 1º. Para fins de participação no processo consultivo de que trata esta resolução, será considerado, no segmento responsável, o responsável legal do estudante registrado no Sistema Conexão Educação ou Sistema de Controle Acadêmico, SCA, para unidades escolares que ofertam a modalidade semipresencial. Parágrafo 2º. Fica vedada a participação na comissão organizadora do processo consultivo. Inciso 1. Da equipe diretiva da unidade escolar, o diretor, diretores adjuntos. Parágrafo 2. Inciso 2. Dos docentes que concorrerão ao processo. Inciso 3. De cônjuges ou parentes até o 2º grau, ainda que por afinidade dos servidores integrantes das chapas inscritas, mesmo sendo servidor com matrícula. Parágrafo 3º. Na unidade escolar em que houver animador cultural, esse poderá participar da comissão organizadora do processo consultivo no segmento funcionário administrativo. Parágrafo 4º. Caso não haja quantitativo suficiente de servidores lotados na unidade por segmento, estes poderão ser substituídos por: inciso 1. No segmento funcionário administrativo, como professor extraclasse ou professor readaptado exercendo função administrativa e funcionários de apoio do quadro efetivo da SEDUC. Inciso 2. No segmento responsável, estudantes matriculados maiores de 16 anos ou docentes supervisores que possuam filhos matriculados na unidade escolar. Parágrafo 5º. A comissão organizadora do processo consultivo poderá ser substituída por um quantitativo menor de membros caso o número de participantes por segmento seja menor que o estabelecido, admitindo-se no mínimo 50% do quantitativo permitido na presente resolução. Artigo 7º. A mudança de segmentos para atendimento do parágrafo 4º e do artigo 6º da presente resolução não ensejará em mudança de segmento para fins de votação e deverá ser devidamente consignada no tempo de opção de segmento para participação na unidade organizadora, anexo 2º. Artigo 8º. Compete à comissão organizadora do processo consultivo: 1. Inciso 1. Eleger seu presidente dentre os representantes maiores de 18 anos. Inciso 2. Requisitar à equipe diretiva os materiais necessários ao desempenho de suas atribuições. Inciso 3. Possibilitar acesso ao projeto político-pedagógico e ao plano de gestão, bem como a documentos e registros disponibilizados pela unidade escolar. Inciso 4. Organizar as listagens dos votantes por segmento, responsabilizada pela unidade escolar. Inciso 5. Planejar, organizar e lavrar um livro próprio de atas das reuniões realizadas. Inciso 6. Convocar a comunidade escolar para participar do processo consultivo, mediante edital, conforme anexo 3, que deverá ser afixado na unidade escolar em lugar visível a todos com antecedência mínima de 10 dias úteis do início da votação. Inciso 7. Divulgar o edital aos responsáveis legais dos alunos com antecedência mínima de 10 dias úteis da data da realização da votação. Inciso 8º. Divulgar para toda a comunidade escolar em locais de amplo acesso, incluindo mídias digitais, o edital de convocação, as normas e o cronograma de processo consultivo. Inciso 9. Receber e analisar as fichas de inscrições juntamente com o Conselho Escolar, conforme o modelo no anexo 4 dos candidatos às chapas, com base nos critérios estabelecidos nesta resolução. Inciso 10. Receber a declaração de compromisso dos candidatos a diretor e diretor adjunto de unidade escolar de acordo com o anexo 5. Inciso 11. Encaminhar à comissão supervisora da regional os pedidos de recursos para análise nos casos de indeferimento, que consta no anexo 6. Inciso 12. Homologar as chapas e candidaturas juntamente com o Conselho Escolar, de imediato, no caso de não haver pedidos de impugnação, anexo 7. Inciso 13. Dar ciência ao candidato
por escrito do deferimento ou indeferimento de sua inscrição, constante prazos estabelecidos no cronograma a contar do recebimento de tal informação, oriunda da Comissão Supervisora da Regional, anexo 8. Inciso 14. Atribuir, por ordem de inscrição, um número de identificação às chapas inscritas. Inciso 15. Informar as atribuições e credenciar até 2 fiscais por chapa para acompanhar o processo de divulgação do plano de gestão, votação, escrutínio e apuração dos resultados conforme disposto no anexo 9. Inciso 16. Planejar e ordenar as atividades de divulgação das propostas de trabalho das chapas em cada unidade escolar, respeitando as normas desta resolução. Inciso 17. Fiscalizar a divulgação das chapas inscritas, zelando pelos princípios éticos que devem nortear o processo consultivo, conforme capítulo 8 desta resolução. Inciso 18. Planejar, em comum acordo com os candidatos, reuniões nas unidades escolares em todos os turnos, em diferentes dias e horários, objetivando a participação do maior número de integrantes da comunidade escolar para divulgação das chapas inscritas e de seus respectivos planos de gestão. Inciso 19. Designar, orientar e publicizar com antecedência mínima de 2 dias úteis a escolha do presidente, secretário e demais componentes das mesas receptoras de votos e das mesas escrutinadoras, dentre os integrantes da comunidade escolar. Capítulo 3. Dos requisitos para a função de diretor e diretor adjunto de unidade escolar. Artigo 9º. O candidato à função de diretor de unidade escolar deverá: inciso 1. Ser membro efetivo do Magistério Público Estadual da Secretaria de Estado de Educação há no mínimo 3 anos e ter atuado em regência de turma por, pelo menos, 3 anos. Inciso 2. Ter a disponibilidade de cumprir a carga horária de 40 horas semanais no exercício da função, observada a licitude no caso de acumulação de cargos. Inciso 3. Está em exercício na unidade escolar ou dela não está afastado por mais de 1 ano, com exceção dos diretores em exercício na data da publicação da presente lei, salvo em caso de licença médica, tendo, neste caso, retornado ao exercício da unidade escolar antes do término do período de inscrição de candidatura. Inciso 4º. Não ter sido penalizado em decisão definitiva proferida em processo administrativo disciplinar ou sindicância, pela prática de irregularidades graves, com penalidade de suspensão nos 3 anos anteriores à data da homologação da respectiva chapa e candidatura, na forma do disposto no inciso 4º do artigo 2 da Lei Estadual nº 7.299, de 3 de junho de 2016. Inciso 5. Apresentar os nomes dos professores candidatos a diretor e diretores adjuntos que comporão ou comporarão a chapa para participar do processo consultivo, de acordo com o quantitativo definido na Resolução SEDUC número 5.664, de 19 de julho de 2018, que atualiza a regulamentação da estrutura básica das unidades escolares. A Resolução SEDUC número 6.218, de 19 de dezembro de 2023, que altera os dispositivos da Resolução SEDUC número 6.003, de 18 de novembro de 2021, mudando a lista de classificação das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino e a Resolução Conjunta SEDUC Fundação CCEG, número 1668, de 9 de janeiro de 2024, que altera o anexo 13 da Resolução Conjunta SEDUC Fundação CCEG, número 1511, de 26 de dezembro de 2019, e dá outras providências. Inciso 6. Entregar no ato de registro da candidatura para o Conselho Escolar e a Comissão Organizadora o plano de gestão para a unidade escolar. Inciso 7. Apresentar a declaração de compromisso do candidato à função de diretor de unidade escolar da Rede Pública Estadual de Ensino ao Conselho Escolar e à Comissão Organizadora, conforme consta no anexo 5 desta resolução.
Artigo 10. O candidato à função de diretor adjunto da unidade escolar deverá ser membro efetivo do Magistério Público Estadual da Secretaria de Estado de Educação há no mínimo 3 anos e ter atuado em regência de turma por pelo menos 3 anos. Inciso 2. Ter a disponibilidade de cumprir a carga horária de 40 horas semanais no exercício da função, observada a licitude no caso de acumulação de cargo. Inciso 3. Está em exercício da unidade escolar ou dela não está afastado por mais de 1 ano, com exceção dos diretores em exercício na data da publicação da presente lei e, salvo em caso de licença médica, tendo, neste caso, retornado ao exercício da unidade escolar antes do término do período de inscrição de candidaturas. Inciso 4. Não ter sido penalizado em decisão definitiva proferida em processo administrativo disciplinar ou sindicância pela prática de irregularidades graves com penalidade de suspensão nos 3 anos anteriores à data da homologação da respectiva chapa e candidatura na forma do disposto no inciso 4 e artigo 2 da Lei Estadual nº 7.299, de 3 de junho de 2016. Inciso 5. Participar da elaboração e assinar no ato de registro da candidatura o plano de gestão para a unidade escolar. Inciso 6. Assinar a declaração de compromisso do candidato à função de diretor adjunto de unidade escolar da rede estadual, pública estadual de ensino, conforme o modelo do anexo 5. Artigo 11. Diretor e diretores adjuntos em exercícios indicados em processos consultivos na forma da Lei Estadual nº 7.299, de 3 de junho de 2016, poderão representar seus nomes para apenas mais um processo consultivo. Artigo 12. O diretor e diretores adjuntos em exercício designado de forma provisória poderão apresentar seus nomes para o processo consultivo 2024, sendo essa considerada sua primeira apresentação. Artigo 13. Ao membro do magistério que complemente a sua carga horária ou participe do regime de gratificação por lotação prioritária, GLP, em unidades escolares distintas, será permitida a candidatura a diretor ou diretor adjunto apenas em sua unidade de origem. Da inscrição. Artigo 14. Os candidatos a diretor ou diretor adjunto somente poderão se inscrever em uma única chapa para uma única unidade escolar, sendo vedada sua participação simultânea em processos consultivos realizados em mais de uma unidade escolar, podendo incorrer em impugnação das chapas nas unidades escolares envolvidas. Parágrafo 1º. A chapa deverá apresentar no ato da inscrição um plano de gestão escolar que contemple os eixos pedagógico, administrativo, financeiro e de gestão de pessoas, na respectiva da gestão democrática, conforme anexo 10. Parágrafo 2º. A não apresentação de um plano de gestão escolar ou que não contemple os eixos acima citados incorrerá no indeferimento da chapa, conforme anexo 6. Parágrafo 3º. O plano de gestão escolar deverá ser elaborado com o objetivo de criar um ambiente propício na escola para a melhoria das práticas de sala de aula e para a aprendizagem escolar, levando em consideração os indicadores e as especificidades de cada unidade escolar, metas e estratégias para mudança de cenário, atendendo às disponibilidades financeiras, à previsão orçamentária e às normas legais que disciplinam a gestão e a realização de despesa pública. Parágrafo 4º. O Conselho Escolar e a comissão organizadora do processo consultivo poderão impugnar os candidatos que não preencham os requisitos apresentados no capítulo 3 desta resolução, fundamentadamente e por escrito, conforme anexo 8. Artigo 15. Toda e qualquer alteração na composição das chapas somente poderá ser efetivada no prazo máximo de 5 dias úteis antes da realização da consulta à comunidade escolar, salvo em casos de extrema gravidade, analisados pelo Conselho Escolar com o apoio da comissão organizadora do processo consultivo. Parágrafo 1º. Alterações realizadas fora do prazo mencionado, sem a devida apreciação do Conselho e comissão consoante caput deste artigo, poderão implicar na inclusão de toda a chapa. Parágrafo 2º. Conselho Escolar e comissão organizadora do processo consultivo deverão divulgar o registro dos candidatos no primeiro dia útil após o encerramento do prazo das inscrições. Artigo 16. As atividades de divulgação seguirão as disposições estabelecidas no capítulo 8 e ao conjunto de normas acertadas em comum acordo com o Conselho Escolar e a comissão organizadora do processo consultivo na unidade escolar.
tendo início após o deferimento das chapas inscritas, com término às 23 horas e 59 minutos do dia anterior ao início da votação pela comunidade escolar. Capítulo 5. Do Plano de Gestão Escolar. Artigo 17. O plano de gestão escolar a ser apresentado pelos candidatos a diretores e diretores adjuntos, anexo 10, está consignado no inciso 5 do artigo 2º da Lei nº 7.299, de 3 de junho de 2016, que estabelece o processo consultivo das instituições de ensino integrantes da rede da Secretaria do Estado de Educação, deverá ser disponibilizado na página eletrônica da Secretaria do Estado de Educação, SEDUC. Artigo 18. A estruturação do plano de gestão escolar deve expressar claramente as linhas gerais do projeto político-pedagógico, com a apresentação das propostas concretas que evidenciem o sentido maior da educação escolar, o compromisso com a aprendizagem de todos os estudantes. Artigo 19. O plano de gestão escolar deve conter as formas pelas quais a direção pretende. Letra A. Estabelecer estratégias para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Item B. Estabelecer estratégias voltadas ao combate à frequência, ao abandono, evasão e à reprovação escolar. Item C. Estabelecer estratégias voltadas à permanência, inclusão e melhoria do desempenho dos estudantes, em especial daqueles com deficiência e ou em situação de vulnerabilidade social. Item D. Estabelecer estratégias voltadas à construção coletiva de ambientes de ensino favoráveis à cultura de paz, que contribua para o convívio e respeito à diversidade humana, o desenvolvimento integral dos estudantes e a formação para a cidadania. Item E. Estimular a participação e integração da comunidade escolar na elaboração e ou atualização do projeto político-pedagógico e nas demais atividades da unidade escolar, abrangendo o debate e a definição da aplicação dos recursos financeiros. Item F. Articular ações para melhoria da aprendizagem com os fóruns colegiados, como, por exemplo, Conselho Escolar, Associação de Apoio à Escola e Grêmio Estudantil, para definição das prioridades referentes à gestão pedagógica, administrativa, financeira e de pessoas, relacionadas ao cumprimento do disposto no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que trata da finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Item G. Estabelecer estratégias para zelar pela escrituração escolar, certificação dos alunos, censo escolar e SISTEC, quando for o caso. Item H. Estabelecer estratégias relacionadas aos repasses financeiros regulares, a fim de buscar um ambiente escolar mais atrativo e saudável para a comunidade escolar. Capítulo 6. Da participação no processo consultivo. Artigo 20. A unidade escolar que não apresentar candidatura ou candidaturas deverá formalizar em assembleia convocada pelo Conselho Escolar para este fim a não participação no processo consultivo e terá sua equipe diretiva designada pela Secretaria de Estado de Educação, de acordo com o artigo 9º da Lei Estadual nº 7.299, de 3 de junho de 2016. Parágrafo 1º. A unidade escolar que não apresentar candidaturas deverá realizar ampla divulgação da Assembleia que deverá ocorrer em todos os turnos de funcionamento, para todos os segmentos da comunidade escolar, seguindo a portaria que estabelecerá o cronograma do processo consultivo. Parágrafo 2º. A divulgação para esta Assembleia deverá ocorrer mediante avisos afixados nos murais da unidade escolar por meio eletrônico, sempre que possível, e por comunicados entregues aos estudantes e seus responsáveis legais. Parágrafo 3º. O quórum mínimo será 20% dos estudantes e servidores da unidade escolar. Parágrafo 4º. Cabe ao Conselho Escolar consignar a decisão pela não participação no processo consultivo por meio de ata, anexando o registro da presença de todos os participantes. Parágrafo 5º. A decisão deverá ser comunicada formalmente pelo Conselho Escolar à Comissão Supervisora Regional, nos moldes do anexo 12. Capítulo 7. Dos votantes. Artigo 21. Serão considerados aptos para participar e votar no processo consultivo de que trata esta resolução. Inciso 1. Membros do magistério, servidores públicos com funções administrativas e do apoio, professores em contrato temporário e animadores culturais em efetivo exercício na unidade escolar até a data da consulta.
Inciso 2. Estudantes matriculados na unidade escolar que tenham no mínimo 12 anos de idade completo até a data da consulta. Inciso 3. Responsável legalmente constituído por estudantes que conste no Conexão Educação, Cadastro Escolar /SCA, vinculado a estudante que tenha menos de 12 anos de idade completo até a data da consulta. Parágrafo 1º. Cada votante terá o direito apenas a um voto na mesma unidade escolar. Parágrafo 2º. Ao membro do magistério que for titular de 2 matrículas que complemente sua carga horária que participe do regime de gratificação por lotação prioritária, GLP, ou que esteja contratado temporariamente, será permitido um voto em cada unidade escolar de atuação. Parágrafo 3º. Os membros do magistério, servidores públicos com funções administrativas, de apoio e animadores culturais terão direito a apenas um voto por unidade escolar, independentemente de pertencer a mais de um segmento, ou de possuir 2 ou mais filhos matriculados na mesma unidade. Parágrafo 4º. O representante do segmento responsável terá direito a apenas um voto por unidade escolar, independentemente de possuir 2 ou mais filhos menores de 12 anos matriculados na mesma unidade. Parágrafo 5º. O voto será em urna de forma direta e secreta. Parágrafo 6º. Exercer o direito ao voto é facultativo. Parágrafo 7º. Fica vedado o voto por representação. Artigo 22. O votante deverá se identificar à mesa receptora de votos mediante a apresentação de documento oficial e identificação com foto. Quando se tratar de membro do magistério, demais servidores efetivos lotados na unidade escolar, animador cultural, responsável legal e estudante maior de idade. Inciso 1. Somente serão aptos a votar o responsável legal pelo estudante devidamente identificado no sistema Conexão /SCA. Inciso 2. Estudantes com idade acima de 12 anos deverão se identificar mediante a apresentação de carteira de identidade, comprovante de matrícula emitido até 5 dias antes pelo sistema Conexão Educação /SCA, ou outro documento de identificação com foto. Inciso 3. O boletim escolar online será aceito, desde que apresentado com outro documento de identidade com foto. Capítulo 8. Da divulgação da chapa. Artigo 23. Cabe ao Conselho Escolar, com o apoio da comissão organizadora do processo consultivo, planejar, organizar e coordenar a atividade de divulgação dos planos de gestão das chapas, no recinto da escola, respeitadas as disposições desta resolução, de modo a garantir a lisura do processo. Artigo 24. O Conselho Escolar, com o apoio da comissão organizadora do processo consultivo, São 10h30. em comum acordo com os candidatos e de forma equânime, deve planejar reuniões no recinto escolar para divulgação das chapas inscritas, quando os candidatos apresentarão seu plano de gestão, conforme disposto no capítulo 5 da presente resolução. Parágrafo único. A reunião deverá ser realizada em todos os turnos e em horários diferenciados para possibilitar a participação do maior número de integrantes da comunidade escolar. Artigo 25. Só será permitida a propaganda pelos candidatos após divulgação das chapas registradas, nas datas de início e término constantes, na portaria que define o cronograma do processo consultivo. Artigo 26. Será permitida a propaganda dos candidatos na internet, por meio de mídias sociais ou outra forma, para apresentação do plano de gestão à comunidade escolar, desde que seguidas a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. O prazo estabelecido no artigo 16 da presente resolução e previamente comunicado ao Conselho Escolar e à comissão organizadora do processo consultivo. Parágrafo único. Faculta-se ao Conselho Escolar e à comissão organizadora do processo consultivo a decisão quanto à realização de debates virtuais entre os candidatos, desde que todas as chapas participem. Artigo 27. É permitido ao candidato utilizar os espaços físicos da unidade escolar para a promoção de sua campanha no processo de consulta, desde que previamente comunicado ao Conselho Escolar e que não haja prejuízo ao funcionamento da unidade escolar. Artigo 28. Durante todo o período destinado ao processo consultivo para a escolha de diretores, é proibida a propaganda que, inciso 1, interromper sem anuência ou agendamento prévio com o professor o andamento das atividades que estejam ocorrendo nos ambientes de aprendizagem.
Inciso 2. Caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa envolvida no processo consultivo. Inciso 3. Perturbar o ambiente de aprendizagem com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Inciso 4. Implicar promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. Artigo 29. A propaganda irreal, insidiosa ou manifestamente pessoal contra os concorrentes deverá ser analisada pelo Conselho Escolar pela comissão organizadora do processo consultivo que, se a entender incluída nessas características, determinará sua imediata suspensão, advertindo os candidatos por escrito com a devida comunicação das normativas dispostas nessa resolução. Parágrafo único. A chapa que reincidir nas situações descritas nesta resolução estará sujeita à impugnação após análise do Conselho Escolar com o apoio da comissão organizadora do processo consultivo, juntamente com a comissão supervisora da regional. Artigo 30. Será vedado durante todo o dia da consulta, sob pena de impugnação da chapa, o Conselho Escolar, com o apoio da comissão organizadora. Inciso 1. Aglomeração de pessoas portando flâmulas e bandeiras de modo a caracterizar manifestações coletivas no espaço da unidade escolar e nas imediações, num raio de 100 metros, com ou sem utilização de veículos. Inciso 2. Aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuários ou objeto que contenha qualquer propaganda, candidato e ou da chapa. Inciso 3. O uso de alto-falantes e amplificadores de som no espaço da unidade escolar com a finalidade de promover o candidato e ou chapa. Inciso 4. Qualquer distribuição de material de propaganda. Inciso 5. A prática de aliciamento, inclusive corpo a corpo, coação ou manifestação, tendentes a influir na vontade do votante. Inciso 6. Oferecer, prometer ou entregar ao votante, com o fim de obter o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, como brindes, camisetas, lanches, cestas básicas, etc. Inciso 7. O transporte de votantes por parte dos candidatos e ou ao seu representante.